Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso Como Construir MVP, né? Na primeira aula a gente viu a proposta de valores, tem que ter um fim em mente, e na última aula a gente viu que mockups que a gente vai trabalhar, né? Então a gente já adotou um template aí para o nosso caso, nosso MVP aqui de adoção temporária de pets, né? E agora, a gente vai trabalhar nessa aula um pouquinho de arquitetura, de solução, né? Uma parafernália tecnológica, para depois na próxima aula realmente começar a programar de fato, né? Nossos primeiros códigos, né? Então segue até o final. Olá pessoal, aqui é Rogério Lacerda, né? Então a gente, continuando o nosso curso de como construir MVP, primeiro a gente fez a proposta de valor, tá aqui a nossa proposta de valor. A gente também identificou mais ou menos como a gente vai testar a hipótese, a gente quer detectar o número de pessoas interessadas em 2 semanas de teste de hipótese, e para isso a gente vai fazer um site mais ou menos que nem esse aqui, né? A gente viu, né? Lista os animais, não se preocupa aí com. Aqui é um site de compra, mas a gente não vai vender animais aqui, a gente vai adotar. Só vai aproveitar essa listagem aqui, já está prontinho, está bonitinho, né, e muito utilizado, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura de soluções. Afinal, o que eu preciso saber para entender um pouquinho esses conceitos? A primeira versão da nossa MVP, eu quero apresentar o conceito de realmente uma funcionalidade web, né? Um site dinâmico, um site estático, beleza? Para isso eu vou fazer uma figurinha aqui, trazer uma figurinha que eu já fiz. O primeiro conceito que a gente vai ter que trabalhar é o conceito de browser, né, de navegadores. Né? Eu vou falar um monte de estrangeirismo aqui nesse curso, mas aqui realmente todas as linguagens são feitas em inglês, documentação em inglês. Então é um ótimo momento também para você aperfeiçoar o seu idioma, beleza? Então quando eu falo browser, eu estou falando de navegadores. Estou falando de Google Chrome, estou falando de Firefox, né? E os navegadores Safari, os navegadores também Opera, né? Então, enfim, cada sistema operacional vai ter o seu navegador preferido. O que faz o navegador? O navegador, na verdade, é um leitor. Ele solicita um arquivo e ele lê e interpreta uma linguagem chamada, não é bem uma linguagem, mas também vou dar uma simplificada aqui, HTML. Então, o HTML que nada mais é o idioma que se padronizou na internet, beleza? Então, que nem o inglês se padronizou no mundo, né, comercial, você fala inglês, você vai comprar da China, você fala inglês, vai comprar na Finlândia, vai falar inglês, e na Alemanha vai falar inglês. Então, na internet fala HTML, beleza? Então, vamos simplificar dessa maneira. E ele é um interpretador de HTML, ele vai simplesmente interpretar o HTML, que vai ser fornecido por um server, né? Que a gente vai falar, um servidor. O servidor é uma outra máquina. A máquina ela vai simplesmente receber essa solicitação dos navegadores e vai entregar um documento. Esse documento pode ser estático, né? Geralmente são páginas estáticas, mas também nesse curso a gente vai fazer páginas dinâmicas. O que é isso? O que é uma página dinâmica? Ela vai alterar o seu comportamento de acordo com o parâmetro. Então, por exemplo, se o navegador pedir o arquivo sem parâmetro nenhum, né? Ele vai simplesmente entregar o mesmo documento sempre, né? Que nem você lê uma notícia de jornal, beleza? E não altera, é uma página que a gente chama estática. Agora, quando você faz uma solicitação assim, eu quero saber todos os animais, né? Quero saber todos os pets que se encontram no meu bairro, eu preciso passar um parâmetro, né? O navegador aqui passa um parâmetro para o servidor e o servidor vai fazer a listagem para a gente, mas só daquele bairro que a gente quer, beleza? Só do bairro que a gente quer. Ou eu quero fazer um filtro, eu quero um parâmetro de animais de pequeno porte, né? Que eu tenho um quintal pequeno, aí você pode colocar até, olha que legal, já pensou na solução, né? Na nossa MVP. Posso falar assim, quintal de 30 metros quadrados com grama, né? E aí o servidor vem aqui, vai consultar uma base de dados para entregar o HTML de acordo, então a gente chama de dinâmico quando esse HTML, quando esse conteúdo é alterado conforme a solicitação. Beleza? Então os conteúdos são dinâmicos. Tá? E aí a gente tem um outro conceito aqui que é o database, né? O banco de dados, tá certo? Então essas arquiteturas também conhecidas como 3 camadas. Então tem a camada client, né? Vocês vão ler muitos front-end. Front-end nada mais é que são a programação que ocorre aqui, né? Nos browsers HTMLs. Vocês têm o back-end, né? Que acontece no servidor e no banco de dados também. Às vezes tem em soluções mais complexas o Azul e o database tem pessoas diferentes que cuidam, tá? Mas geralmente o back-end trabalha toda essa camada aqui, tá vendo? Então o database o que ele é? Ele é só um repositório de dados, tá? E o servidor aqui ele vai solicitar para o banco de dados aqueles dados, né? Aqui vão ter a lista, aqui nessa pilha vai ter a lista de todos os pets nossos, né? E aí ele vai solicitar, ó, me dá todos os pets aqui do bairro do Campeche, né? Aqui de Florianópolis. E aí e aí o banco de dados vai devolver uma lista de animais, né? De pets, ele vai montar esse HTML e entregar para o navegador, que o navegador vai realmente
ler e interpretar para você. Então, esse conceito de 3 camadas aqui é um conceito simples, mas que você tem que entender a partir desse momento dessa solução. Vamos lá. O que a gente vai ter que aprender aqui, né? A gente vai ter que aprender o seguinte, gente. Deixa eu apagar isso aqui, que não faz muito sentido agora. Na verdade, ele é dinâmico porque você não tem só um navegador, né? Você tem vários usuários ao mesmo tempo. Isso que eu quis representar nessa figura aqui, né? Você tem vários browsers requisitando parâmetros diferentes para esse servidor. Então, quando por exemplo, o servidor está lento. Por que o servidor está lento? É que deve ter um momento de pico aqui que muita gente, né, milhares de pessoas ou até milhões de pessoas estão tentando acessar esse servidor. E esse servidor é uma máquina, gente. É uma máquina que chega um momento que ele não dá vazão. Seja pela máquina, seja por rede de dados, ele começa a ficar lento, né? Então é isso, beleza? Eu quero que vocês entendam que essa arquitetura aqui tem vários navegadores e um servidor só, beleza? Que vai consultar um banco de dados só. Não é bem assim, mas de novo, esse curso é bem prático, eu quero só que vocês entendam dessa maneira, beleza? Esse servidor, quando lê o banco de dados, a gente vai ter que, para trabalhar ele de uma forma dinâmica, além do HTML, a gente vai ter que usar uma linguagem de programação, tá? Que é o objetivo desse curso, beleza? A linguagem de programação que a gente vai trabalhar é Java, né? Eu não vou colocar aqui conceitos avançados de Java. Eu vou adotar a linguagem de programação Java por vários motivos. Porque pedagogicamente é uma linguagem de introdução muito interessante, porque uma vez que você aprenda Java, você realmente vai só aprender o sotaque das outras linguagens, você vai aprender JavaScript, PHP, Python de uma maneira muito tranquila, né? E também pelo meu conhecimento de Java também, né? Então eu vou usar os recursos que eu tenho. Então, se eu fui profissional de Java durante mais de 20 anos aí, para que eu vou, né? Mas eu também vou mostrar como a mesma solução em outras linguagens, fica tranquilo. Aí você escolhe a que melhor te atende, beleza? Eu não vou ficar aqui. Para mim é o seguinte, gente, qual que é a melhor linguagem? A melhor linguagem é aquela que tu faz bem, entendeu? Aquela que você consegue fazer, beleza? Porque o que importa aqui não é programar a melhor solução. O que importa aqui é se você consegue fazer a sua MVP funcionar e testar a sua hipótese o mais rápido e o mais barato possível. Beleza? Então a gente vai trabalhar com Java aqui, por isso que é a escolha do Java, mas ele poderia, né? Eu vi aqui tem outras linguagens, pode ter em JavaScript, em PHP, Python, Go. Gente, é uma parafernália de linguagens. Na verdade, se você for em site especializado, de NED, de programação, é um aprendizado, o pessoal de TI é um aprendizado que não termina nunca, tá certo? É muito dinâmico isso. Hoje, a linguagem mais demandada, amanhã pode não ser. Beleza? E aí, a gente, no momento de database, também eu vou colocar as soluções. Mas eu só quero entender que esse Java vai rodar, né, aqui nesse servidor, e ele vai receber parâmetros e vai entregar um HTML, um texto para o browser interpretar. Então, a aula de hoje, basicamente, é isso. Entender esses conceitos de 3 camadas, porque na próxima aula, sem maiores delongas, a gente realmente vai programar em Java. Então, eu vou fazer o print aqui, dei print aqui, e já coloquei aqui como é que vai ser o nosso mapa mental. Depois eu vou disponibilizar esse mapa mental aqui, arquitetura feita. Beleza? Então, agora a gente vai começar a programar em Java. Na próxima aula, não esquece de clicar no sininho e comentar caso você qualquer dificuldade que você tiver. Até!